E nós tivemos uma outra movimentação importante aqui da gente destacar. Nós temos, produção, na tela aí uma fotinho justamente do que aconteceu neste... Olha aí, namoro ou amizade? Dá uma olhada nessa foto. Sérgio Moro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, se encontraram ali no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, muito felizes. Mãos, né, Adriles, juntas, enfim. Olhares ternos, afetuosos. É aquela foto para dar uma cutucada em alguém. Quem será? Quem será? Quem? João Dória! Quem vocês acham que se sentiu cutucado nessa história? Amigo de Paulo Matias, João Dória. Quem se sentiu cutucado? É claro que o João Dória começa com uma premissa de uma candidatura muito fraca e muito fragilizada dentro do seu próprio seio do seu partido. Primeiro ganhou de maneira, as prévias, ganhou de maneira muito dividida, né? O que começa ruim. Já tem as manifestações do Fernando Henrique de se proclamar como um puxadinho do PT no eventual segundo turno e no segundo governo do Lula, né? Querendo ser o ministério para ressuscitar o PCB e trazer essa aura social-democrata que foi roubada pelo Sérgio Moro e pelo PSDB. Aí vem o nosso querido Eduardo Leite, eventualmente fazendo um aceno à possibilidade de apoio, claro, à candidatura do Sérgio Moro, inclusive a possibilidade de vice, caso o João Dória não decole e caso o Sérgio Moro se sedimente como único princípio de candidatura de segunda via. Drilis, fiquei sabendo hoje no Jornal da Manhã, ouvindo o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, que aconteceu o seguinte: os dois deram a mão. O fotógrafo foi lá, tirou a fotinho, depois de 10, 15 segundos, as assessorias de imprensa, tanto do Eduardo Leite quanto do Sérgio Moro, já tinham disparado a foto para a imprensa. Ou seja, o que traduz isso? Movimento calculado, obviamente, não é, minha cubaninha? Olha, o Moro, que prezava tanto, né, pela história dele, pela reputação dele, está se aliando cada vez a pessoas cada vez piores. O Leite é terrível. O Leite, o cara super democrático, que quebrou empresas. O cara quebrou empresas. Não, proibia as pessoas de comprarem coisas no mercado. Fez isolamento social. Só que assim, isso é bom por um lado, que é pra cutucar o Dória. E nessa briga aí, eu torço pra briga. Se cutuca o Dória, você gosta. Óbvio, eu não suporto o Dória, eu não suporto o Moro, eu não suporto o PSDB, eu não suporto o Centrão, eu não suporto nada disso. Eu quero que se matem entre eles. E você só suporta o Bolsonaro? Não, eu suporto pessoas honestas, entendeu? Entendi. E esses aí não são honestos. É o plano de poder. Joãozinho. E nessa briga, quando acontece a briga, é que você conhece realmente o que cada um pensa. Então, briguem, meus amores, que ano que vem a resposta vai ser dada na urna. Eu tenho uma novidade pra você, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca. Eu já sei em quem você vai votar para deputado federal, porque inclusive confirmou nesse final de semana. Quem que vai ser candidato? Eduardo Pazuello. O Pazuello vai ser candidato a deputado? Esse é uma figura de honra da política, hein? Esse realmente se portou na pandemia, salvou vidas, um cara que fez o que era preciso fazer. Esse realmente é um exemplo. Pazuello, eu acredito que você não terá o meu voto, mas tá aí com mais um candidato desse que foi egresso do que é um dos piores, provavelmente o pior governo que a gente já viu, com tanto retrocesso, tanta degeneração, inclusive corrupção. Quem são os aliados do Bolsonaro agora? Você não vai votar em nenhum ministro candidato? O Marcos Pontes, né, tá querendo sair para o governo de São Paulo. Não sei se é a melhor opção. Vamos ver quais vão ser as opções aí. Agora, Paulo, tem outros ex-ministros. Você vai para Brasília, que eu vou para Brasília. Tem outros ex-ministros que eu acho que trazem algum tipo de seriedade e honra. É o caso do Moro, é o caso do Santos Cruz. Então tem ex-ministros. Só quem saiu. É o bloquinho dos ressentidos do governo. Não, gente que manteve, gente que fez uma linha na terra e disse, olha, se o Bolsonaro me fizer ultrapassar isso aqui no nível de subserviência, não me dá o poder que eu quero, de corrupção, eu vou sair. E se o Paulo Guedes um dia se candidatar, você vota olha, nele? O Paulo Guedes está numa situação difícil, sabe? Porque ele entrou com uma dignidade própria, ele tinha uma agenda, uma proposta. Só que ao contrário de alguém como o Moro, que, tudo bem, o Moro se deixou, engoliu muito sapo, se submeteu, mas uma hora disse, não, além daqui eu não vou manter minha dignidade e vou sair. O Guedes parece que não tem essa linha. O Guedes parece que o Bolsonaro pode fazer o que quiser. Do Moro, é uma pessoa leal. Deixa eu terminar. O Bolsonaro pode fazer o que quiser. O Bolsonaro pode aumentar gás, pode chutar teto, pode destruir a economia brasileira da forma que ele quiser, que o Guedes estará ali dizendo sim, senhor, e defendendo. Agora, até o mercado financeiro entendeu a PEC dos precatórios e reagiu bem. Infelizmente, o Guedes tem assim, feito muito mal para a seriedade que ele próprio projeta. Então, hoje em dia, não seria meu candidato. Candidato dele.
Não, mas vai ser candidato aqui. Nelson Mandetta. Que Nelson Mandetta? Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta faz parte do bloquinho dos ressentidos da costela do Adão do Bolsonaro. Eu fiz parte do governo, não tive o poder que eu queria e foi devidamente defenestrado, que foi um péssimo ministro da Saúde e empurrou as pessoas Bolsonaro era contra a vacina. Bolsonaro queria forçar ele a aceitar cloroquina, velho. Cloroquina. Vou ignorar. Defenda a cloroquina aí, defende. Eu acho que o Bolsonaro acerta profundamente em jogar seus ministros para candidaturas ao parlamento, ao executivo. Tem ministros que mostraram a Tereza Cristina no agronegócio, o próprio Paulo Guedes, o próprio Tarcísio Gomes de Freitas, o Sérgio Moro também. Sérgio Moro, não, quase que eu falei Sérgio Moro sem querer. Eventualmente, esses podem fazer uma base sedimentar de apoio no Congresso, coisa que não houve exatamente da sua primeira eleição, que foi um saco de oportunistas, como Alexandre Frota, Joyce Hasselman, gente que pulou no barco porque, de alguma forma intuitiva, achou que ele ia ganhar, só que não tinha fidelidade, nem estrutura mental, nem competência, e todos queriam nacos do poder. Não sei se esse é exatamente o caso do Sérgio Moro, é o caso do Mandetta, com certeza. Então, assim, o Bolsonaro, ao sedimentar a sua base, baseado inclusive no seu próprio ministério, que é em grande medida apoiado pelo eleitorado, ele dá uma base de sustentação dentro do PL e dos partidos que o apoiam, um apoio conservador mais puro, com de pessoas mais leais e de pessoas do ministério, de pessoas mais leais. Você acha que o Valdemar é leal? Ministro Ciro Nogueira. Você acha que Valdemar Costa Neto é fiel? Olha nos meus olhos e fala isso. Você acha que Valdemar Costa Neto é fiel? Bolsonaro está combatendo depois de passar pelo PSL, depois de ter passado pelo PSL, ele aprendeu. Sabe quem são os amigos do Bolsonaro? O Bolsonaro passou pelo PSL. Você acha que ele vai cair nessa de novo? Acredito que não. Por isso que ele demorou tanto para decidir. O dia que houver uma denúncia de corrupção do PL feita com as ordens do Bolsonaro, a forma que o Bolsonaro está fazendo é legítima. É assim que tem que ser. É o mensalão 2. É tentar eleger seus apoiadores. É tentar eleger seus apoiadores, fazer uma base sólida no Congresso para conseguir passar as suas pautas sem ter que comprar deputado, como fazia a Dilma, como fazia o Lula, sem ter mensalão. Então é a forma legítima. Sabe o que eu acho? Eu vou passar para você. Eu quero trazer um dado aqui importante, porque a gente está discutindo esse relacionamento do governo com o Congresso. Dados do Observatório do Legislativo Brasileiro mostram que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o presidente com pior desempenho na aprovação dos projetos que envia ao Legislativo desde a redemocratização. Em 2021, só para vocês terem uma ideia, Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 29,1% dos projetos que enviou ao Congresso em 2021, o pior desempenho de um presidente da República. Em 2019, no seu primeiro ano de governo, Bolsonaro aprovou 30% das iniciativas legislativas enviadas à Câmara e também ao Senado. O índice deu uma melhorada em 2020 por conta dos projetos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, como a criação do auxílio emergencial e do orçamento de guerra. Mesmo assim, o governo só emplacou 42,9% de tudo que enviou ao Congresso. E aí eu quero colocar em discussão, e vou fazer essa pergunta ao nosso Joel Pinheiro da Fonseca, justamente pelo fato de que eu acho que o governo Bolsonaro é o governo de todos, desde a nossa redemocratização, mais entregue ao centrão. E vou comprovar. Eu vou comprovar isso para vocês. Vou comprovar isso para vocês. Se você não, totalmente entregue ao centrão. Nós temos o ministro, o Adriles. Hoje, se você for comparar, você pega os governos do PT. Quem eram os ministros da Casa Civil do PT? Casa Civil significa o quê? Confiança extrema. Significa o olho do furacão, é o centro do governo. Quem está na Casa Civil está no centro do governo. Vamos lá, quem é? Quem era no PT? Não lembro. Zé Dirceu, braço direito do Lula. Zé Dirceu é ótimo. Não, tô dizendo que é ótimo, cara. Para de tudo querer. Eu não tô fazendo essa análise. Eu tô falando que Zé Dirceu era bom. O que eu tô querendo dizer é que os caras faziam... Peraí, Zoe. Os caras faziam uma articulação, só que era uma articulação em grupo ali, em time. Zé Dirceu era o braço direito do cara. Era articulação pro suborno, Paulo. E você acha que... Você acha que hoje, então, não existe nenhum tipo não existe, nem hoje, tudo bem. O Ciro Nogueira lá tá tranquilo. Tá aqui, ó. Emenda parlamentar não é suborno.
Tá certo, o Moro fazer um encontro para conversar com o Eduardo Leite, um governador que você pode ter críticas a coisas que fez, mas olha, conseguiu reformar e acertar as contas de um estado casca dura também, não é brincadeira lá no Rio Grande do Sul, o que ele conseguiu fazer agora. Amigos do Bolsonaro, Ciro Nogueira, seu ministro sim da Casa Civil, parte do Centrão, Bolsonaro está na mão do Centrão, outro amigo dele, ó. Prefeito Josimar de Maranhãozinho, do PL também, foi flagrado aí pela Polícia Federal com caixa de dinheiro vindo de quê? Das emendas parlamentares. É isso que está acontecendo. Leiam a reportagem que saiu hoje sobre o que acontece com as cisternas no Brasil. Bolsonaro é o presidente que menos fez cisternas no interior do Brasil. Só que para onde passou as cisternas agora? Passaram pelo dinheiro das emendas parlamentares que são dados para os amigos do prefeito local. Então quem é aliado do prefeito tem 2, quem não é aliado tem 0. É isso que o Bolsonaro fez, ele transformou o fisiologismo do Centrão no único critério de política pública. E nisso, ele não faz isso com agenda, ele não faz isso negociando e passando os projetos dele. Pelo contrário. Esse é o ponto. Ele faz e não entrega. É o que eu tô falando, Paulo. Ele não faz isso com agenda, ele faz isso entregue. O Bolsonaro tá fazendo a mesma coisa que o PT fez. Ele não entrega. Só que o saneamento básico é o quê? Adriles, eu acabei de ler pra você os dados, não sou eu que tô trazendo. É que você tá pegando um projeto. Precatórios é a destruição da economia brasileira. PEC dos precatórios. É Auxílio Brasil, PEC dos precatórios é a destruição da economia brasileira para encher os bolsos do Centrão. Adriles, não tem uma reforma aprovada, irmãozinho. Estão aqui gritando. Eles defendem a corrupção. Vocês defendem a corrupção do Centrão. Vocês defendem essa corrupção. Emenda parlamentar não é corrupção, Vocês defendem pega exceção pela regra. Vocês defendem isso. Essa é a única regra dada agora. E vocês vão defender isso até as eleições, porque emenda parlamentar não é. Peraí, Drilinho, peraí que você vai falar. Agora eu quero ouvir a Azul. Olha, essa notícia aí de que o Bolsonaro é o presidente que menos conseguiu aprovar projetos no Congresso, enfim, só mostra como ele não é tão aliado e é o que mais Centrão, pagou, hein? É o que mais deu emenda. Como a mídia, né, nojenta, fala. Mostra que o Bolsonaro respeita, né, o parlamento, não compra parlamentar, não faz mensalão. E essa história de compra de parlamentar começou com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique. O Joel e a Adriles, ela tá falando. O Fernando Henrique comprou parlamentares para conseguir tentar se reeleger. A Dilma deu 600 mil para quem votasse em emenda de orçamento e assim foi. Eles conseguiram ir governando, ir apoiando as suas coisas através da compra dos deputados. E aí o deputado vê que o Bolsonaro não está mandando graninha para eles e se recusam a votar pro governo. É isso que está acontecendo. Então é mais uma prova. É muito simples. A mídia, ela joga... que mais deu dinheiro, Zoe. Mas tem que ter um fato básico. Ele é o que mais deu dinheiro. A mídia, a todo custo, o dia inteiro, toda hora, tentando difamar o Bolsonaro, tentando diminuir o Bolsonaro, tentando falar com o imprestável, que não sabe governar. Só que com essas notícias, eles só comprovam uma coisa, que é a narrativa, a nossa narrativa, de que o Bolsonaro não entra na negociata que eles querem, e é por isso que todos estão contra ele. Deixa eu fazer uma pergunta. É verdade. Se tivesse dinheiro rolando, eles iam votar com o governo. Ele responde uma deu emenda na história. Ele paga pra sobreviver. Ele paga pra sobreviver. Para de tentar explicar. Você já falou mil vezes, ele não entende. Nossa, mas é cabeça dura. Pode esperar? Vamos organizar o negócio aqui. Cubaninha, me responde uma coisa. O que o Ciro Nogueira está fazendo na Casa Civil se o Bolsonaro não entrou nessa negociação? O que ele está fazendo? Eu não estou falando. Não, o que o Ciro Nogueira está fazendo? Uma coisa é se vender pro Centrão. É isso aí. Seu mic parou de funcionar. Acabei de receber a informação. Aqui é censura mesmo. O seu microfone não está funcionando agora, mas nós vamos ajustar. Isso acontece, é censura. Aqui. Paulo, resumo da história. Peraí, que é a vez do Adriles. Drilinho, é a sua vez agora. Eu respeito a ordem aqui. Muito bem. A questão que se coloca é: Bolsonaro tentou governar para o povo durante 2 anos. Velho, tá bom. Pô, Joel, mas puta desculpa, velho. Ele tentou governar para o povo durante 2 anos com apoio popular. Isso não funcionou com a Dilma, não funcionou com o Collor, que foram empichados. Ele teve que ceder nacos do governo ao Centrão, isso é lógico, mas não cedeu suborno, não cedeu dinheiro desviado do bolso da população para o bolso de deputados federais. Aprovou, sim, reformas importantes. A qualidade não quer dizer quantidade, como reforma da Previdência, como marco de saneamento básico, o auxílio emergencial derivado da PEC dos precatórios, agora o Auxílio Brasil, ou seja,
importantes projetos foram aprovados com o auxílio desse, sim, centrão fisiológico, que domina e sempre dominou a Câmara Municipal. A diferença, Paulo, que o PT fazia na sua época de gestão, das suas articulações, é que as articulações eram irrigadas a dinheiro vivo. O dinheiro que vai para o bolso do deputado é para o bolso da população da região do deputado, através de emendas parlamentares que não se confundem com mensalão e suborno diretamente enviado do governo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você me responda. Você disse que o Bolsonaro não faz nenhum tipo de negociata. O que Ciro Nogueira, presidente do PP, faz na Casa Civil do governo? Vamos lá. Paulo, olha, você esteve na política, então acredito que você não acredita nesse discurso simplista. Ih, acusou. Não, eita, Brasil! É o seguinte, cara, o Bolsonaro não faz negociata se comparado com o governo Dilma, com o governo Lula, Fernando Henrique, Cardoso, e esse povo aí. Mas é claro que, de alguma forma, ele vai ter que se relacionar com o Centrão, faz parte do jogo da política, senão vai ficar isolado, como ficou no primeiro ano. Esse é o meu ponto, é que vocês não entenderam quando eu falei. Para mim, a Casa Civil é um dos ministérios mais importantes do governo, porque é o braço direito do presidente da República. Quando eu fiz a comparação com o Zé Dirceu, eu sou absolutamente contrário ao Zé Dirceu, ao Lula, mas o Zé Dirceu, ele era braço direito do Lula. Há uma relação de confiança. Um homem que subornava as pessoas. Não, há uma relação de confiança. É uma confiança entre quadrilhas. Adriles, é que você sai gritando e aí você não consegue interpretar aquilo que eu estou querendo dizer. Não, eu estou interpretando e o ministro da Casa Civil, o que eu estou querendo dizer acho que eu sei dizer a diferença. O ministro da Casa Civil, refutando. Vamos lá, o ministro da Casa Civil, pelo menos é como eu enxergo, é o cara da confiança, é o cara que articula, é o cara que fala em nome do governo. O Bolsonaro nunca teve uma relação próxima com o Ciro Nogueira, diferente do que o Lula teve, por exemplo, com o Zé Dirceu, que eram próximos, amigos, braço direito. O Ciro Nogueira não é braço direito do Bolsonaro. Você concorda comigo? Às Ele não é vezes, braço direito. Na política, essas pessoas, esses políticos da velha guarda, chegam e falam o seguinte: olha, se você não colocar X pessoa, você não vai conseguir aprovar mais nada no Congresso. E aí, de que adianta eleger o Bolsonaro se não vai poder fazer nada? Aí é que tá. A gente elegeu o Bolsonaro, a diferença, ele não vai conseguir fazer em 4 anos, vai ter que ser mais 4 anos, depois vai ter que vir outra pessoa alinhada. Mais 20. Como que... Sim, 20. Sim. Até ele conseguir fazer alguma coisa. Daí ele consegue. Eu coloco no mínimo 20 anos para conseguir melhorar o Brasil e tentar tirar do buraco cultural, econômico que a esquerda colocou. Então, quantos o Bolsonaro anos, foi mínimo 20 anos, e eu sempre falei isso, desde 2015 Bolsonaro. Eu estou falando isso. Foram muitos e muitos anos de esquerda no poder, foi um estrago enorme. Em 4 anos, num estalar de dedos, você não vai conseguir melhorar tudo que a anta da Dilma piorou, do que o Lula ladrão fez, Brasil. Tá? Então, o Bolsonaro foi colocado lá. Agora, ele percebeu que tem que focar em ampliar a sua base dentro do Congresso, para tirar as raposas velhas e ele não ter que fazer mais nenhuma negociata que vai contra seus princípios. Então, ano que vem, ele está super focado, principalmente no Senado, que é onde mais ele enfrenta resistência. Na Câmara, pelo menos, tem o Lira aí, que é um aliado dele, que está conseguindo colocar pautas boas do governo no plenário para ser votado e aprovado. Mas, Joel, existe a necessidade da governança, isso é fato que existe, mas como é que você vê essa articulação do Bolsonaro hoje? A diferença é a seguinte, Paulo, do paralelo que você traçou. O governo PT, por meios corruptos, comandava o Centrão. O governo Bolsonaro, por meios corruptos, é comandado pelo Centrão. É isso que está acontecendo. Orçamento secreto, sem transparência. Prefeito com caixa de dinheiro de emenda parlamentar. Prefeito, deixa eu terminar. Prefeito, deixa eu terminar. Serra, Joel e eu imploro, deixa eu terminar uma fala, gente. Vamos lá, prefeito com mala de dinheiro vinda de emenda, compra de trator superfaturado, compra de cisternas para amigos políticos. Esse é o mecanismo da irrigação das emendas secretas, orçamento secreto, sem justificativa técnica, sem saber qual deputado pediu, numa quantidade maior do que qualquer
qualquer momento na história da República Brasileira. Esse meio, meus amigos, ele legalizou o mensalão, ele abriu a goela do mensalão e o que o PT fazia com corrupção, e que deviam estar presos, hein? Esses do PT deviam estar presos e não estão. O que faziam com corrupção para governar e comandar o Centrão, Bolsonaro faz com corrupção para ser comandado pelo Centrão. Ele está na mão deles. Podem votar por mais 20 anos, só vai piorar.